um número inteiro positivo cujo produto do seu antecessor com seu sucessor é igual a 8. Então, vamos lá. O número ele tem que ser inteiro, então não pode ser fração, nem raiz, nem decimal, né? Ele tem que ser inteiro, ele tem que ser positivo. E o produto, o que é produto? Multiplicação do seu antecessor, o número que vem antes dele, com o seu sucessor, que é o número que vem depois dele, é igual a 8. Bom, então como a gente não sabe que número é esse, eu vou chamar esse número de x. É o número que a gente está querendo determinar, né? O antecessor dele vai ser x menos 1. E o sucessor dele, x mais 1. E o produto do sucessor pelo antecessor é 8. Então, x menos 1 vezes x mais 1 é igual a 8. Aí aqui eu posso fazer propriedade distributiva ou produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo é igual a 8. Então, x ao quadrado é igual a 9. Então, x é um número que elevado ao quadrado dá 9. Então, o x pode ser 3 positivo ou 3 negativo. Mas a questão está dizendo que ele é positivo. Então, o x vale 3. Resposta certa, letra D. Essa aqui nem podia ser, né? Porque aqui está falando que é positivo. Agora, uma outra maneira de fazer essa questão, você poderia ir testando as alternativas também. Olha só, vamos supor que você vai testar a letra A, que é 5. Qual que é o antecessor de 5? 4. Qual que é o sucessor de 5? 6. 6 vezes 4, 24. Não dá 8, né? Então, a resposta não é a letra A. Aí você faz a mesma coisa com a letra B e testa todas elas, tá? É uma questão tranquila. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, podem ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Bom, então vamos ver qual que é a relação entre telhas e tijolos. Telhas e tijolos. 1.500 telhas corresponde a 1.200 tijolos. O caminhão já está carregado com 900 telhas. Então, se fosse para completar com telha, eu poderia colocar ainda no caminhão 600 telhas. Então, o que a questão está querendo saber é o seguinte: 600 telhas corresponde a quantos tijolos? 1.500 telhas, a gente sabe que são 1.200 tijolos. E 600 telhas são quantos tijolos? Então, é só resolver uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas, direta, porque os valores são diretamente proporcionais. Menos telhas corresponde a menos tijolos, mais telhas corresponde a mais tijolos. Então, aqui é só a gente multiplicar cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar na mesma grandeza, que isso não vai alterar a regra de 3. Então, olha só, eu vou simplificar aqui por 100. E o 15 e o 6 pode ser simplificado por 3. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 2. Aí agora os valores ficaram bem menores, olha. Então, vai ficar 5x é igual a 2 vezes 1.200, que dá
2.400. X é igual a 2.400 por 5. Dividir por 5 é o mesmo que dividir por 10 e multiplicar por 2. Dividido por 10, 240 vezes 2, 480. Então, é possível colocar nesse caminhão ainda 480 tijolos. Letra D. Gabriela possui uma quantia em reais que corresponde a 21/25 do que possui sua irmã Heloísa. No Dia das Crianças, cada uma das irmãs ganhou R$20. E com isso, Gabriela passou a ter 22/25 da quantia da sua irmã. A diferença entre as quantias que essas irmãs possuem é igual a... Bom, então a Gabriela, ela possui 21/25 do que a irmã dela possui. Então, como a gente não sabe a quantia da Heloísa, vamos chamar de X. E a Gabriela, então, possui 21x sobre 25. Aí a Heloísa vai ganhar R$20. Então, a Heloísa, que tinha X, vai passar a ter X mais 20. E a Gabriela, que possui 21/25 de X, também vai ganhar R$20 e vai passar a ter 21x sobre 25 mais 20. Essa nova quantia da Gabriela corresponde a 22/25 da quantia da irmã dela. Então, 21x sobre 25 mais 20, que é a quantia da Gabriela, é igual a 22/25 da quantia da Heloísa, que agora é x mais 20. Então, a gente tem agora uma equação do primeiro grau. É só a gente resolver essa equação, né? Então, vou tirar o MMC, que vai ser 25, né? Como aqui é uma multiplicação, é como se tudo estivesse sobre 25. Então, aqui é como se estivesse assim, ó, 22, que multiplica x mais 20, isso tudo sobre 25. Então, não tem que tirar o MMC do x e do 20 aqui não, tá? É só do primeiro 20. Então, vai ficar 21x sobre 25, mais 25 vezes 20, que dá 500, tudo sobre 25, né? Sobre 25 é igual, aí aqui eu já vou fazer propriedade distributiva, 22x mais 440, tudo está sobre 25. Como todos os fatores estão sobre 25, a gente pode desconsiderar os denominadores, né? Então, vai ficar 500 menos 440, 60. 22x menos 21x é x. Então, x é igual a 60. Se o x é igual a 60, x é a quantia da Heloísa, né? Aí a gente quer saber a diferença entre as duas quantias. Então, a Heloísa, ela tem 60. E a Gabriela tem 21 vezes 60 sobre 25. O 60 e o 25 dá para dividir por 5, dá 12, e aqui dá 5. Então, vai ficar 21 vezes 12, que dá 2, 4, 1 e 2, 252 sobre 5. Então, a Gabriela tem R$50,40. A diferença entre a quantia das duas vai ser R$60 menos R$50,40, que dá 9,60. Letra
B. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com R$ 7, com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então, olha só. Primeiro, o orçamento todo seria dividido para 50 pessoas, só que com isso ainda ia ficar faltando R$ 510. Aí depois, num segundo momento, deixou de ter 50 pessoas e passou a ter 55 pessoas. Só que elas tiveram que pagar R$ 7 a mais do que pagaria lá no início. Então, a gente quer saber quanto que cada um pagou. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de X a quantia inicial por pessoa, tá? Inicial. Porque depois deixou de ser X e passou a ser X mais 7. Então, como é que a gente pode representar o orçamento? Inicialmente, o orçamento era de 50 pessoas, vezes o valor que cada pessoa vai pagar, que é X, mais 510, né? Porque ficou faltando ainda 510. Então, 50x mais 510. Esse é o orçamento inicial. Aí, num segundo momento, deixou de ter 50 pessoas e passou a ter 55 pessoas. E cada uma deixou de pagar X e passou a pagar X mais 7. Então, isso aqui é uma outra representação do orçamento. Então, 50x mais 510 é igual, que corresponde ao orçamento total, é igual a 55 que multiplica X mais 7, que também é o orçamento total. Resolvendo essa equação, a gente vai ter o valor de X, que é o valor inicial que cada pessoa pagaria. Então, vamos ver quanto que é. 50x mais 510 é igual a 55 vezes x, 55x, mais 55 vezes 7. 55 vezes 7, gente, 5 vezes 7 é 35. Então, isso aqui é 350 com 35. Porque é 7 vezes 50 e 7 vezes 5. 385. 385. Então, 5x é igual a 510 menos 385, que dá 125. Então, x é 125 sobre 5. X é igual a 25. Esse é o valor inicial. Agora a questão está querendo saber quanto que cada uma das 55 pessoas pagou, né? Então, cada uma delas pagou X mais 7. Então, elas pagaram 25 com 7, que dá R$32. Letra D. Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. O número total de filhos e filhas da família é... Bom, então é o seguinte. Quero saber a quantidade total de filhos e filhas, né? Aí eu vou chamar de H a quantidade de filhos. E vou chamar de M a quantidade de filhas. Bom, cada irmã, então cada mulher tem, aliás, cada filha, né? Cada filha
tem a quantidade de irmãs igual a metade da quantidade de irmãos. Então, olha só, cada mulher, a quantidade de irmãs que ela tem é a quantidade total de mulheres menos ela, né? Então, a quantidade de irmãs de uma mulher é M menos 1. É igual a metade da quantidade de irmãos. E cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. Então, a quantidade de irmãos de um filho é a quantidade de homens menos 1, porque eu tenho que tirar ele mesmo. Então, H menos 1, quantidade de irmãos de um filho, é igual à quantidade de irmãs, que é igual a M. E a questão está querendo saber quanto que é H mais M. Então, a gente tem um sisteminha aqui, eu vou fazer uma substituição. Olha, se o M vale H menos 1, onde tem M aqui, eu vou substituir por H menos 1. Então, vai ficar H menos 1, menos 1, da segunda equação eu estou substituindo na primeira. É igual a H sobre 2. Então, tiro MMC, 2H menos 4 é igual a H. H é igual a 4. Se o H é igual a 4 e o M vale H menos 1, então M é igual a 4 menos 1, M é igual a 3. A questão está querendo saber a quantidade total de filhos. Então, a gente quer saber quanto que é H mais M, que vai dar 4 mais 3, que é igual a 7. Alternativa C. Em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez, a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor de R$ 18,20 e só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto, que é o de R$ 18,20, indicado na nota dos clientes, fosse multiplicado por... Então, eu quero saber por quanto que eu tenho que multiplicar o 18,20 por um valor X para dar o valor correto, que é 12,80. Então, vai ficar X é igual a 12,8, né? Porque esse zero aqui nem precisa de colocar, dividido por 18,2. Aí a gente pode andar com a vírgula no numerador e no denominador para ficar mais fácil, né? As operações. Então, 128 dividido por 182, que dá para dividir por 2, 64 sobre 91. Então, agora é só fazer operação mesmo. 64 dividido por 91. 64 não divide por 91. Então, 0, e aumenta o 0 no dividendo. 640 dividido por 91 dá 7. 7 vezes 1, 7. 9 vezes 7, 63. Sobra 3. Aí, aumenta um 0. Mesmo aumentando o 0, não dá para dividir, então eu tenho que acrescentar um outro 0 aqui e acrescentar um 0 no quociente. Quando você acrescenta um 0, não dá para dividir, tem que acrescentar logo o outro em seguida, tem que colocar um 0 no quociente. Então, vai ficar 300 dividido por 91 e continua a divisão. Só que nessa questão nem precisava disso, né? Aqui já tem a alternativa aproximada, que é 0,70. Então, a resposta certa é letra C. Luiz Fernando elaborou um programa para sua calculadora científica. Desta forma, digitando um número N na entrada do programa, a calculadora efetua algumas operações e devolve na saída o número R. No esquema abaixo estão ilustrados os comandos que Luiz colocou em seu programa. Então, olha, ele vai digitar um número N, aí esse número N vai ficar multiplicado por 1,
depois o resultado vai ser elevado ao quadrado, aí depois o resultado eu vou somar 3, aí eu vou ter o R, que é o resultado final. Luiz Fernando, depois de testar vários números, observou que, ao digitar de entrada certo número N, o valor de saída R era igual ao dobro de N. Então, ele chegava que o R daria 2N, o dobro de N. Determine o número de saída R que satisfaz a observação de Luiz Fernando. Então, olha só, a gente está querendo é o R, não é o N, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele digitava um número N. Aí, depois, o que acontece com esse número N? Ele subtrai 1. Aí, depois, ele eleva ao quadrado. Aqui não pode esquecer de colocar os parênteses, porque é o N menos 1 que é elevado ao quadrado. Aí, esse resultado soma 3, né? Que é o que está dizendo aqui na regrinha. Soma 3. Aí, eu vou ter como resultado final o R. Só que nessa questão, está dizendo que o R é o dobro de N. Então, quer dizer que eu vou chegar em 2N, né? Porque o R vai ser 2N. Com essa equação, dá para a gente achar o valor de N. Então, vamos lá. N menos 1 ao quadrado é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é a mesma coisa de fazer n menos 1 vezes n menos 1 e fazer propriedade distributiva, chega na mesma resposta. Mais 3 é igual a 2n. Então, n ao quadrado menos 4n mais 4 é igual a 0. Então, a gente vai achar o n' e n duas linhas, dois valores para o n. Vamos fazer por soma e produto. A soma, lembrando da fórmula, é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Então, menos b sobre a dá 4. E c sobre a dá 4. Então, eu preciso de dois números que somados dá 4 e multiplicados dá 4. Então, nós vamos encontrar n' e n duas linhas. Os valores que somados dá 4 e multiplicados dá 4 são 2 e 2, né? Então, o n vale 2. Aí, a questão está pedindo o valor de r. Então, quanto que vai ser o r? O r, nesse caso, não é o dobro de n? Então, o r vai ser 4. Resposta certa, letra A. O pagamento de R$280 foi feito usando-se apenas notas de R$20 e de R$5. Sabendo que foram utilizadas 20 notas ao todo, o número de notas de R$20 utilizadas para fazer o pagamento é um número... Bom, então como a gente não sabe qual a quantidade de notas de R$20 e nem notas de R$5, eu vou chamar de X... as notas de R$20, a quantidade de notas de R$20 e de Y, a quantidade de notas de R$5. Bom, na questão está dizendo que o total é de 20 notas. Então, a quantidade de notas de 20 mais a quantidade de notas de 5 é igual a 20. A quantidade total em dinheiro é de R$280. Então, para cada nota de 20, eu tenho R$20. E para cada nota de 5, eu tenho R$5. Então, 20 vezes a quantidade de nota de R$20, mais 5 vezes a quantidade de notas de R$5, vai dar um total de R$280. Então, nós temos aqui um sistema com duas equações, duas variáveis, e são equações do primeiro grau, né? Então, é um sistema de equações do primeiro grau. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Olha só, quando tem uma equação, eu posso multiplicar ou dividir todos os termos dessa equação por um número qualquer que não altera a equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a segunda equação e vou dividir toda por 5.
Porque todos os termos dá para dividir por 5. Isso não vai alterar a minha equação. Então, dividindo tudo por 5, vai ficar 4x, 20x dividido por 5, 4x. 5y dividido por 5y. 280 dividido por 5, dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. Então, 280 dividido por 10 dá 28. 28 vezes 2, 56. Então, 20x mais 5y igual a 280 é a mesma coisa que 4x mais y igual a 56. E a primeira equação, vou repeti-la. Outra coisa que a gente pode fazer quando tem um sistema é somar ou subtrair as equações entre elas. Pode ser a primeira com a segunda, né? A primeira menos a segunda, ou a segunda menos a primeira, tanto faz. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair, fazer a primeira menos a segunda, porque aí a gente vai cancelar o y para achar o valor do x. Porque resolver o sistema é colocar tudo em função de uma única variável, que aqui no caso eu vou colocar tudo em função de x, não vai ter y mais. Então, 4x menos x, 3x, y menos y é 0, 56 menos 20, 36. Então, x é igual a 12. Então, 12 é a quantidade de notas de R$20. Se a gente quiser saber a quantidade de notas de R$5, o total de notas é 20, né? Se tem 12 notas de 20, então tem 8 notas de R$5. Mas a questão está querendo saber de 20, então a resposta é 12. Aí vamos ver qual alternativa que encaixa aqui. 12 não é ímpar, 12 não é primo, 12 não é múltiplo de 7, não é múltiplo de 5, é múltiplo de 4. Então a resposta certa é letra E.